Podcor, o podcast do Correio do Povo do Paraná. Olá, muito boa noite. Estamos de volta nessa quinta-feira hoje no nosso Podcor, recebendo a Amanda Preto, ela que é economista, também é nossa colunista aqui no Digital há mais de um ano, se eu não me engano, não me falha a memória, que eu fiz o convite para ela participar com a gente. Também é colunista no nosso jornal impresso. E ela também é coordenadora de agência de cooperativa aqui na região Cantu-Quiriguaçu. Amanda, é um prazer e uma honra te receber. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E fique à vontade, porque hoje nós vamos ter um bate-papo muito leve. A gente já se conhece há muito tempo, né? Já tive o prazer de trabalhar com você. Quase colei chiclete na tua cadeira aí, de tão chegados que a gente é. Enfim, vai ser um bate-papo muito tranquilo, então fique à vontade para falar com a gente aqui. Você é uma pessoa que... eu sei dos teus méritos, apesar da tua pouca idade, você já conquistou e já produziu muito também, tanto para você quanto socialmente, então por isso você hoje é minha convidada aqui e é um prazer ter você aqui. Amanda, a gente sempre começa falando sobre a vida pessoal dos nossos convidados. Então hoje eu quero que você comece a falar um pouco sua vida, sua origem, como que você chegou a Laranjeiras do Sul e quais os caminhos que te trouxeram até a economia. Muito boa noite, então, a todos. Meu nome é Amanda, eu sou nascida e criada no Porto Barreiro, lá no interior, Porto Barreiro, querido, 3 mil habitantes, uma grande cidade lá. E, assim, a vida inteira, estudando, sempre bem dedicada nos estudos. Quando terminei, já entrei para a faculdade. Economia surgiu na minha vida, assim, não era algo, nossa, eu pretendo ser uma economista, eu pretendo fazer economia, Mas o destino leva a gente para os lugares que a gente precisa estar, que a gente precisa ir. Então, assim, eu tinha vontade de fazer direito um período, já pensei em farmácia, mas a área de saúde não é para mim. Já agradeço até por não ter dado muito certo, porque não é para mim, eu acho que eu não teria ido até o final. E, então, assim, essa parte de trabalhar em bancos, em setores, instituições financeiras, sempre também foi algo que chama muita atenção, que é um serviço ali que eu me via, num lugar assim. Então, tentei, tanto contabilidade quanto ciências econômicas. Aí, pela UFES está mais perto. Eu sei que é difícil a gente morar fora, que nem contábil teria que ter ido para Guarapuava, na época que não tinha em Laranjeiras. Sim. E tal. Então, e a UFES é uma ótima universidade pública e tudo. Então, por diversos motivos, eu optei por fazer ciências econômicas na UFES, Então, fiquei, nesse período também sempre trabalhei durante os estudos, então eu estudava à noite, trabalhava de dia, então dava da gente compensar tudo, conciliar tudo. E como que foi esses teus... São 4 anos de curso? 5. 5 anos de curso. Como que foi esses 5 anos de curso e tendo que trabalhar ao mesmo tempo? Foi corrido, Porque acho que nessa época você morava em Porto Barreiro ainda. Sim, morava no Porto Barreiro. Eu vim embora para Laranjeiras já no último ano, Então, durante 4 anos eu peguei a pandemia no início do curso, então foi mais uma dificuldade. Porque eu entrei em 2020 na UFES, e daí tive 15 dias de aula, 2 semanas deu de aula e já veio a pandemia. E daí as universidades públicas ficaram mais tempo até conseguir conciliar para ter o remoto, Então a gente ficou em torno de 6 meses parado, sem aula nem online, Aí depois, em setembro, que começou as aulas online, daí ficou um tempo, em 2022 que voltou as aulas presencial, Então durante um bom período ali foi aulas online. Dizer que já faz 6 anos isso, de pandemia. Sim. E do início do teu curso, O tempo passa muito rápido, E, Amanda, você se tornou nossa colunista, também tinha outras 2 pessoas que eram colunistas do Digital, e nesse acho que mais de um ano já, que você é colunista. Você faz 2 anos já. Toda semana você... a gente grava o seu vídeo aqui da sua coluna, traz informações importantíssimas para os nossos leitores sobre economia, com temas sempre muito relevantes, E como que é para você desenvolver a sua coluna? Como que você escolhe os temas? Como que é o teu processo de criação? Então, é que eu já, tanto que você me chamou para gravar os vídeos, que a gente tinha o costume, tinha um grupo, de estudos da Liga de Investimentos, e a gente gravava os vídeos ali, toda semana não, mas de vez em quando um ou outro gravava os vídeos. Eu até que comecei com essa ideia, que eu liderava o grupo lá, e o pessoal foi na minha onda, foi me acompanhando. E
Mas assim, a gente, né, são vídeos curtos, né, claro. Você tem que pesquisar, você tem que estar vendo o que aconteceu na semana, não só na economia do Brasil, que nem eu gosto de trazer assuntos do Mercosul, da União Europeia, dos Estados Unidos, porque, querendo ou não, é coisas que tá longe, mas que impactam no nosso dia a dia, né? Sempre afeta uma coisa ou outra a nossa rotina, o nosso cotidiano, então... você tem que estar pesquisando as notícias, vendo o que está em alta, o que, tipo, né, notícias relevantes, sobre taxa de juros, sobre inflação. Então, essas coisas, querendo ou não, mesmo que às vezes não é um assunto tão atrativo para o pessoal, né? Sim. Mas é um assunto importante. Quando você fala de assuntos mais técnicos, assim, eu sempre acompanho o engajamento, né? Porque a gente faz a collab com o jornal. Quais assuntos assim que você vê que tem mais impacto hoje em dia para retorno de engajamento e também que as pessoas têm mais interesse? Então, desses últimos vídeos que eu gravei, eu vi um assunto assim que mais deu engajamento, tanto, né, curtidas, comentários ou visualizações mesmo, foi um assunto que eu trouxe que foi referente ao tornado do Rio Bonito do Iguaçu, porque é um assunto próximo, impactou muito e que as pessoas, né, buscaram se informar mais, saber mais. Então, o tornado do Rio Bonito foi o assunto assim que dos últimos vídeos que mais engajou. Bacana. Então é mesmo focado no que mais tem interesse regional mesmo, né? Tipo, Sim. O que toca mais a pessoa, ela vai se engajar mais. Amanda, me fala um pouco sobre, ainda falando sobre a tua formação na UFES, de que forma que a tua formação acadêmica tem contribuído tanto na tua vida profissional, quanto aqui para ser a nossa colunista de economia aqui no Jornal Correio. Como que essa tua formação está contribuindo hoje em dia para a tua carreira? Então, na vida profissional contribui muito, né? Porque onde eu tô hoje é por causa da minha formação, né? Eu consegui um trabalho que eu gosto muito de trabalhar, né, no local que eu trabalho atualmente. Então, tudo, a rotina, o dia a dia, claro que muita coisa difere, né? Do que na faculdade a gente vê ali mais a teoria mesmo. A prática é outra coisa, né? Então, assim, mas... tudo que a gente vê lá, de uma forma ou outra, a gente viu na universidade, a gente se sente capacitado para estar vendo aquilo, né? Para estar fazendo aquilo. Principalmente questão de juros, né? Que é o que a instituição financeira, né? Está ali atento, seja para crédito, seja para investimento, né? Então, tudo Você falou impacta. sobre investimentos. Essa é uma área que, para muitos leigos como eu, parece ser um bicho de sete cabeças. E a gente ainda ontem, a Emily fez uma matéria aqui na nossa página de Seu Bolso, que é mais voltada a dicas de economia para os nossos leitores. E a gente colocou sobre como fazer investimentos seguros e tal, e que isso hoje é uma coisa boa. Em vez de você deixar o dinheiro parado numa conta, fazer o investimento Sim. é uma coisa interessante. Mas diante de um cenário, por exemplo, como o que aconteceu nessa grande fraude do Banco Master, como que você vê o investimento ainda apesar disso? Então, a questão do investimento, todo investimento ele tem risco, né? Não tem, assim, claro, poupança. Se você quer receber um bom retorno, vai ter risco. Essas pessoas que prometem, você vai ganhar em pouco tempo ali um retorno, nossa, absurdo em cima do investimento. Esse tipo de coisa, né? Não pode ser que a pessoa tenha sorte, sei lá, fazer um day trade ali, comprar uma ação na baixa, vender na alta ali e conseguir um bom retorno. Mas não é uma coisa simples. Você tem que estudar o mercado, você tem que estar muito atento a tudo, né? Então, assim, a melhor forma é você diversificar seus investimentos, né? Você não pode colocar tudo que você tem em um único lugar, porque se aquele lugar acontecer qualquer coisa, como o Banco Master, a pessoa perdeu tudo. Sim. Mas se ela tinha 30% da carteira de investimentos dela ali, mas os outros 70% estão em outros lugares. Então, ela sofreu um impacto, mas ela pode ganhar de outro lugar. Então, não colocou todos os ovos numa única cesta, né? Isso aí. Então, isso que é o ponto central, né, para quem é investidor, diversificar. Tanto em renda fixa, renda variável, curto prazo, longo prazo. Depende muito do perfil da pessoa e do objetivo da pessoa, né? Entendi. Então... não tem como falar, o melhor investimento é esse, porque depende da pessoa. Se a pessoa é mais conservador, se a pessoa é mais agressiva, então, assim, é do perfil. Você citou Day Trend. Explica para o nosso público o que é e como que isso é feito por quem faz os investimentos.
Então, day trade é ali a prática de você comprar a ação e vender ela no mesmo dia. Tipo, você comprou a ação na baixa e você vende ela na alta para você ganhar o dinheiro ali, né, da venda daquela ação. Do crescimento da Isso, ação. Eu sou a Caroline Piazza, psicóloga e especialista em TEA e fundadora da Clínica Piazza Especialidade. Convido você a conhecer o nosso espaço, os nossos profissionais e os nossos serviços humanizados. Porque tem, né, muitas pessoas, né, a maioria dos investidores constrói uma carteira de ações, né? Daí as ações, elas pagam rendimentos, ali, dividendos, enfim, juros sobre capital próprio. Então, elas sempre estão rendendo. Então, tipo, no meu caso, eu prefiro, né, comprar ação para receber o dividendo, que é um dinheirinho ali que todo mês, quase todo mês, tem empresas que todo mês pagam o valor ali. Aí o day trade, isso, Banco do Brasil. Banco do Brasil também. Paga bastante dividendos também. Setor bancário paga bastante, mas a Petrobras e a Vale são as ações principais. São, né? as nossas galinhas dos ovos de ouro. Né? E são empresas que não vão falir tão... Tipo, nossa, a Petrobras simples, né? Não é simples ela falir. Por exemplo, para as ações, por exemplo, da Vale, só te cortando rapidamente, cair, teria que acontecer algo, por exemplo, como uma barragem da Vale, que aconteceu, romper. E ainda assim retoma, né? Por exemplo, como diz o Luiz Barsi, né? Luiz Barsi, que ele é o maior investidor da Bolsa de Valores, pessoa física, né, atualmente no Brasil. Ele sempre fala que ações de varejo e de companhias aéreas não é ações seguras para você ter ali na tua carteira, porque né, corre muito risco dela cair, dela falir, dela entrar em recuperação judicial, como várias empresas, né, ocorreu. O caso da Americanas, por exemplo, ali também aquela vez o rombo. A Oi mesmo está em recuperação judicial, né? A Azul. Então, você tem que tomar muito cuidado também com o setor que você... Claro que você não pode também investir só num setor. Eu vou investir só no setor bancário, né? Também você tem um risco grande. Você tem que, né, diversificar ali em diversos setores. Mas o day trade, então, é isso. A pessoa tem que estar acompanhando o mercado, tá ali, né, na frente das notícias, porque qualquer notícia pode impactar o preço de uma ação. Qualquer decisão que a empresa venha tomar pode gerar impacto, sendo positivo ou negativo. Então, a pessoa tem que... Tá ligado o tempo inteiro. Sim. Acontece muito, e me corrija se eu estiver errado, de pessoas terem informações privilegiadas ou elas serem tão importantes, tipo, na vida social, digamos assim, como um presidente, como um Elon Musk da vida, que uma frase que eles postem no Twitter pode gerar a queda gigante de uma ação, né? Ou o crescimento dela. E essas pessoas podem usar dessas informações privilegiadas para manipular o mercado. Explica um pouco como que funciona essa questão, assim. Até, tipo, não citei esses dois por eles serem americanos e tudo mais, mas teve também o caso dos irmãos Batista, que já fizeram esse tipo de coisas aqui no Brasil e até foram punidos por isso, né? Mas explica para o nosso público como que funciona essa parte. Então, na verdade, tanto dessa de informações privilegiadas, quanto também o fato, às vezes, uma pessoa ligou para que quer comprar tal ação, lá um valor muito alto, e a outra pessoa ligou, conhecido da pessoa que vai fazer o procedimento, coloca ele na frente, né? Então, tem muitas coisas que podem acontecer, né? As pessoas querem manipular todo o tempo, que é o front running, que chamam esse ato, né? Então, assim... mas isso é crime. Ele está previsto em lei, ele é crime, tem reclusão, tem multa, tem tudo, sabe? Essas duas práticas, então, são criminosas e ilegais. Bacana, interessante. Era uma curiosidade que eu sempre tive, como eu falei para você, eu ia perguntar coisas que não estavam no script. E essa é uma curiosidade que eu sempre tive sobre isso, sabe? De entender como que o mercado financeiro funciona, além do funcionamento dele. Que é quando... pessoas que estão de fora dele influenciam por fraude ou de alguma forma assim. Você citou anteriormente ali sobre a Liga de Investimentos, que ela foi uma das coisas que te deu um start assim, de, poxa, posso fazer a coluna. Me fala um pouco sobre a Liga de Investimentos da UFES, como que está hoje, como que estava quando você iniciou e tudo mais. Então, a Liga de Investimentos, ela começou em 2019, né? Ainda eu nem estava na UFES ainda. O Igor Matheus, até cara muito inteligente também, com tudo que a maioria das coisas que eu sei de investimento foi com ele, pela amizade que eu tenho com ele. Então, ele, né, formou o Vinícius França e mais ali um grupo de pessoas interessadas em aprender mais sobre investimentos, né? Eles fundaram a Liga de Investimentos com o apoio, né, de alguns professores também. E
né, começaria... E quando eu entrei na UFES em 2020, eles abriram um processo seletivo para a entrada de novos membros, né? E eu recém tinha entrado... Na verdade, eu era muito leiga em economia, né? A gente entra no curso ainda naquela empolgação de aprender, né? Então, é uma oportunidade, investimento, pô, legal. Então, eu me inscrevi, né? Entrei no grupo da Liga de Investimentos, a gente fazia as cartas de conjuntura na época toda. Cada 15 dias a gente fazia as cartas. O que é as cartas de As cartas de conjuntura é tipo um livretinho, né, no caso online, das principais notícias do mercado durante a semana ali. Isso, era isso, análise gráfica e tal. Então, e dali, tipo, tinha os cursos que a gente fazia, ali que eu aprendi o que era um LCI, um LCA, um CDB, um fundo de investimento, tudo, né? Sim. Então, ali deu assim que eu comecei a me interessar por investimentos. Daí, mais, né, futuramente eu me tornei presidente da Liga de Investimentos, né? Toquei o grupo, o pessoal ali me ajudava bastante. Aí fiquei, acho que uns 2 anos, né, à frente da Liga. Daí depois veio o Pedro no meu lugar e atualmente a Liga eu sei que ela deu uma decaída depois que daí eu saí, daí o Pedro agora se formou também, mas agora tem o Lucas que eu acho que ele vai... Eu até comentei com ele, tava conversando com ele esses dias pra ele tocar, porque não dá de deixar o grupo morrer, né? Porque é uma iniciativa muito bacana, né? Só que tem que ter alunos interessados, um sozinho não toca o grupo, né? Sim. Então tem que ter mais pessoas ali. Né? Demanda um certo tempo. Falando um pouco agora sobre economia mais voltada, mais pura mesmo, assim. Como economista, Amanda, quais são os principais desafios que você observa na economia local e regional atualmente, aqui na nossa região Cantu-Quiriguaçu? O que você vê como principais desafios? Então, eu acho que tanto na nossa região, na Cantu, quanto o Brasil em si, né, tem uma economia extremamente dependente de outros países, né? A gente não consegue se auto... não ser autossuficiente, me fugiu a palavra. A gente depende, né, tudo. A gente exporta commodities, né, para os outros países, soja, trigo, milho, carne bovina, principalmente. A gente exporta muito mais a parte... Esse ano passado foi o maior exportação de carne bovina. Sim, o Paraná, né, se destacou também em exportação. Porém, nos demais tipos de produtos, né, tanto tecnológicos, principalmente os que demandam de alta intensidade tecnológica, a gente depende muito, extremamente, de outros países, né? Produtos, assim... E hoje em dia também o mundo, ele tá muito... Né, tem as chamadas cadeias globais de valor. Então, assim, por exemplo, para construir um avião, as partes mais ali, principais do motor do avião, as partes que demandam de mão de obra mais capacitada, vão para os países desenvolvidos, também, né? Estados Unidos, China, enfim, os países que hoje em dia são os países subdesenvolvidos, né? Os países desenvolvidos, perdão. Mas, daí a parte mais ali, sei lá, o banco do avião, que são coisas que não demandam tecnologia nem de uma mão de obra capacitada, né? Então, essas coisas vêm para os países periféricos, subdesenvolvidos, né? Como o caso do Brasil, México, enfim. Esses países que não têm a capacidade não têm a tecnologia suficiente para fazer esse tipo de serviços, né? Então, e a região da Cantu também, de certa forma, a única, né, o que baseia a economia nossa é o agro, né? A gente... Então, não... O reflexo regional é o que o Brasil também... Exatamente. Que nem o comércio aqui é pequeno, querendo ou não, né? O comércio tem impacto, mas o agro é o que mais tem impacto, né? Na nossa economia. Então, a gente se torna, querendo ou não, dependente. Sim. E a Cantu-Quiriguaçu, principalmente, a gente depende não só dos outros, mas desde Guarapuava, Cascavel, outras regiões, né? Então, a gente ainda não tem um grande setor tecnológico na região e nem no Brasil, né? Questão de emprego também. O emprego aqui na Cantu, tipo, é baseado em agricultura. Não tem muito... agricultura e setor público, exatamente. Setor público, eu acho que abriga mais de 50% dos empregos da nossa região, né, se for ver. Que nem não tem grandes indústrias que empreguem, né, pessoas. Ali comércios pequenos, não tem tantos empregos. Muitos são autônomos, às vezes, só a pessoa, o esposo, o filho que ajuda. Familiar. Então, a gente não tem, uma economia aqui impulsionada, né? E tecnologicamente a gente vê que o Brasil está muito atrasado nessa área, né? Sim. E é uma área que a gente precisa correr atrás, né? Eu vi que a ByteDance, que é dona do TikTok, de outras empresas desse setor,
vai investir bilhões aqui no Brasil por causa da questão energética, né? No Ceará, que está sendo produzido tanta energia que está sobrando. Energia solar, energia do vento e tudo mais. E como que você vê tipo, essa necessidade do Brasil investir hoje em tecnologia, visto a questão de computação mais avançada, como a computação quântica, como a inteligência artificial, a gente fica muito para trás. Isso tem um impacto gigante. Como que você vê isso? Então, acho que isso seria algo necessário para o mundo que a gente está vivendo atualmente, é totalmente tecnológico, né? Então, a tecnologia ela tem que ser algo ali importante para um país. Só que o Brasil não tem ainda. Primeiro, para você investir em um âmbito tão tecnológico, tem que ter a mão de obra capacitada. Eu sou a Caroline Piazza, psicóloga e especialista em TEA e fundadora da Clínica Piazza Especialidade. Convido você a conhecer o nosso espaço, os nossos profissionais e os nossos serviços humanizados. Não adianta você ter a tecnologia e não ter quem saiba monitorar ela, quem saiba, enfim, usar ela. Então, você tem que ter as pessoas... Investir em qualificação. Isso, principalmente investir em qualificação. Primeira coisa, para daí depois... Não, eu tenho aqui um pessoal que vai saber comandar essas tecnologias aqui, daí você investe, né? Mas enquanto não tem como você ter a tecnologia, daí vir às vezes mão de obra de fora. Aí também não se tornaria atrativo, né? Sim. E a gente vê também nessa área, fugindo um pouco da área de tecnologia, mas a gente vê setores como a saúde, em que o Brasil tem pesquisadores produzindo curas que impactam, né? Por exemplo, essa tecnologia que foi criada por uma pesquisadora aqui da UFES, né? Que ela teve aqui no nosso programa. Teve agora também essa tecnologia desenvolvida que está recuperando pessoas que estavam paraplégicas, né? Que é uma tecnologia brasileira também. Então a gente vê que se tiver incentivo público, né, essas tecnologias podem ser produzidas no nosso país, porque a gente tem pessoas capacitadas para fazer, né? Então o principal é investir em educação de qualidade, é o ponto principal para tudo, seja para tecnologia, para saúde. Falando, Amanda, de volta em investimento, quais são os erros mais comuns que você percebe que os investidores acabam fazendo, né, no dia a dia? E que dica que você deixa para essas pessoas que estão pensando em fazer investimentos hoje? Então, isso eu acho que é um pouco que eu já citei anteriormente, é a questão de você investir todo o seu dinheiro em um mesmo setor, em um mesmo tipo de investimento. Porque tal investimento está rendendo bem hoje, eu vou colocar todo o meu dinheiro lá. Mas você não sabe do amanhã, você não sabe o que vai acontecer no mundo. Então, a principal dica é diversificar os investimentos, né? E outra coisa também é você buscar conhecer os tipos de investimento. Não adianta, eu ouvi falar que o LCI rende tantos por cento do CDI, que rende bem, eu vou colocar todo o meu dinheiro lá. Não, você tem que buscar conhecer antes o que é aquele investimento, né? Por que será que eu vou investir ali, né? Como que esse investimento rende? Estudar o histórico dele, né? Será que nos últimos anos quem investiu nele, né, se deu bem, se deu mal? A pena. Então é muita coisa, você tem que estudar, senão não adianta você colocar. Gente que vai pelo papo do guru, né? Não vai por estudar, Sim. né? Houve uma pessoa lá, o cara ligou a câmera, nunca estudou nada sobre aquele tema e ele se torna o expert no assunto, né? E principalmente analisar o perfil, por causa que, assim, você às vezes é uma pessoa ali mais conservador, mas você tem um dinheiro ali, você viu, por exemplo, sei lá, um coach de investimentos falar para você colocar tudo num fundo de ação. Você vai lá e coloca tudo o teu dinheiro. Às vezes é um investimento ali de mais alto risco, né? E não é o teu perfil, e daí vai que acontece alguma coisa e você perde todo o teu dinheiro ali. Então, assim, você tem que saber muito. Você tem que saber também o teu prazo, né? Se você quer investimento para ter uma boa rentabilidade, tem que ter prazo. Não é do dia para a noite. Então, não vai fazer hoje e amanhã tá milionário, igual alguns pensam. Não. Então, assim, é coisa que demanda tempo. Quanto mais tempo você deixar teu dinheiro rendendo, mais você vai ter de rendimento. Então, assim, se você quer, sei lá, vou investir para ano que vem, eu quero usar esse dinheiro já para fazer uma viagem, comprar uma casa, um carro, enfim. Então, em um ano, o investimento ali é uma coisa, não vai render aquela coisa. Não, mas eu tenho um planejamento para daqui 10 anos, aí já é outra história. Você consegue muito mais opções, mais vantajosas, mais rentabilidade. Até mesmo reinvestindo. Sim. Como é que é o termo técnico para isso? Quando você pega o que você ganhou de investimento e reinveste. Ele é ali a forma do juro composto, né? Composto, né?
Bacana. Que daí você vai investir tanto o capital inicial quanto o teu rendimento, né? Como que você vê hoje o cenário atual brasileiro, da economia brasileira, e pela essa tua visão, como que você projeta o Brasil, por exemplo, pós 2026, pós-eleição, pós-Copa, como que você acha que a gente vai estar lá na frente? Então, o Brasil atualmente, né, ele está com a economia... Na verdade, sim, a economia do Brasil, ela tem um marco histórico, né? Não vai falar que a culpa agora é do Lula, do Bolsonaro, e disso que desde o surgimento, né, desde lá de 1500, o Brasil sempre foi explorado. Se você vê a história do Brasil, né, quanto à economia, você vê muita coisa que aconteceu, né? E isso que eu comentei antes, que o Brasil ele é um país extremamente dependente, né, de outros países ainda. Ele não consegue, né, atender às demandas da sua própria população. Mas assim, não vai mudar de um ano para o mas outro, assim, atualmente a gente vê a taxa de juros que tá alta, né? Então, assim, para quem é investidor, tá ótimo, porque o juro tá muito bom, né? Tá rendendo muito bem, então você tem dinheiro ali, mesmo que você coloque na poupança, em um CDB, qualquer coisa ali, uma renda fixa, ele tá rendendo bem, renda fixa, né? Tá valendo a pena você investir, até porque o juro tá bom. Mas aí isso prejudica outras coisas, né? Que nem isso é para conseguir controlar a inflação, por exemplo, que vem numa crescente, né? Sim. Mas prejudica, por exemplo, o crédito. Então, a pessoa já para acessar um crédito, o juro está bem mais alto. Então, a pessoa ali investimento produtivo está diminuindo, né? A pessoa não vai investir muito na sua produção ou abrir um novo negócio. O setor de empregos também diminui, né? Quando você não consegue investir no teu negócio, então você vai ter menos empregos, vai ter cortes de empregos, né? Então, assim, a economia é uma variável, ela vai estar impactando em outras, né? São vários fatores contribuintes para... Sim. O futuro do Brasil, assim, eu realmente não sei, assim, é incerto, né? Nem tem como planejar, exatamente. Isso, né? Mas só que não sei se juros já está em 15%, a taxa Selic vem se mantendo já há umas 3 reuniões do Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária. Então, assim, pode ser que o juro diminua, pode ser, mas atualmente não tem previsão para diminuir, exatamente. Até porque, como eu disse no início, e eu reitero isso, eu sou leigo na área, mas eu imagino assim que se a taxa de juro baixar, vai aumentar muito a inflação devido à inadimplência, por exemplo? Isso impacta também, com certeza. A inflação e os juros, eles estão ali diretamente ligados um com o outro, né? Então, tanto o emprego, o investimento, todas essas variáveis estão. Se você altera uma, você não é só aquela que você altera, você vai alterar tudo. Então, diminuindo os juros, a inflação, ela sofre também o impacto, né? Sim. Se você fosse o Galípolo hoje, você baixaria a taxa de juros? Eu não tenho como falar isso assim, sem ter o contexto da história, né? Não vou falar. É só uma brincadeira. Então, Amanda, foi muito bom esse nosso papo. Nossa, muito bom ter você aqui. Toda semana você traz muita informação importante para o nosso público e as portas ficam sempre abertas para você. E deixo aberto o espaço aqui para você fazer suas conclusões finais aqui e ficamos à disposição sempre. Então, eu agradeço muito, né, a oportunidade que o Correio do Povo, tanto de estar aqui, né, no podcast e no Podcor, que foi recentemente, eu acompanhei a estrutura aqui desde o início, né, vocês organizando, a reforma aqui, tudo. E agradeço também muito pela oportunidade, pelo espaço, e toda semana a gente está trazendo algum tema aí relevante, né, a gente está buscando informar, né, sobre o que está acontecendo na economia. Sim. Então, eu agradeço muito a oportunidade. No Jornal Físico também tem a coluna, né? E vocês aí, todo o pessoal do Correio do Povo, são muito queridos, muito gente boas aí. Só tenho a agradecer pela oportunidade que vocês me oferecem. E quanto a investimentos, pessoal, então tem que diversificar. A última dica que eu deixo, né, é diversificar os investimentos, não colocar tudo no único lugar e buscar sempre estudar e conhecer no que você está colocando seu dinheiro. Não acreditar em papo de coach pela internet aí, daqui um mês você vai ter tantos mil de rendimento, que isso não existe, né? Você tem que, para você ter um rendimento alto, precisa de tempo. Pouco tempo não funciona, exatamente. Esse é o segredo do investimento, né? Do mercado financeiro. Bacana, Amanda. Muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui. E estamos sempre com as portas abertas para você. Obrigada.
Agradecemos aos nossos patrocinadores, a Clínica Piaça, a Aqui Impressão, a Gráfica Correio e voltamos na próxima quinta-feira com mais um Podcor. Até mais. Eu sou a Caroline Piaça, psicóloga e especialista em TEA e fundadora da Clínica Piaça Especialidade. Convido você a conhecer o nosso espaço, os nossos profissionais e os nossos serviços humanizados.